Um arquipélago de milhares de ilhas, um caldeirão de culturas ancestrais, um enigma que desafia o tempo. As Filipinas, um mosaico de povos e tradições, escondem em suas raízes histórias milenares que ecoam os relatos bíblicos. Seria possível que, em meio a tantas ilhas e culturas, encontrássemos vestígios das origens desse povo nas páginas sagradas da Bíblia? Uma jornada intrigante nos aguarda, desvendando mistérios ancestrais que ligam essa nação às narrativas bíblicas. A dispersão dos povos após a Torre de Babel teria alcançado as terras distantes das Filipinas? Como as linhagens de Noé se entrelaçaram com os primeiros habitantes desse arquipélago? Ao explorarmos as Escrituras, encontramos em Gênesis, capítulo 10, a chamada Tabela das Nações, que descreve a descendência dos filhos de Noé: Jafé, Cã e Sem. Os descendentes de Cã, em particular, migraram para diversas regiões, incluindo o que hoje conhecemos como África e partes da Ásia. Essa dispersão pode ter levado alguns desses povos a navegarem pelos oceanos, alcançando as ilhas que formam as Filipinas. A busca pelas origens dos filipinos nos leva a explorar a história da navegação e migração dos povos antigos. Os negritos, considerados os primeiros habitantes das Filipinas, podem ter chegado ao arquipélago há milhares de anos, vindos de outras partes da Ásia. Ondas subsequentes de povos austronésios também moldaram a população filipina, trazendo consigo suas próprias culturas e tradições. Entre esses povos, encontramos possíveis descendentes de Cã, filho de Noé, cujas tribos se espalharam por vastas áreas do mundo. A influência do animismo, hinduísmo, budismo e islamismo nas Filipinas também nos dá pistas sobre as possíveis conexões bíblicas. A chegada dessas religiões trouxe consigo novas culturas e tradições, que se misturaram com as crenças e costumes dos povos nativos. Os reinos islâmicos governados por datus, rajás e sultões, por exemplo, demonstram a diversidade religiosa e cultural que se desenvolveu no arquipélago ao longo dos séculos. Além das influências religiosas, o comércio com impérios como o Tang e Song também deixou sua marca na população filipina. A chegada de imigrantes chineses, que se estabeleceram no arquipélago e se misturaram com a população local, contribuiu para a formação da rica diversidade étnica e cultural que encontramos nas Filipinas hoje. Ao explorarmos essas conexões históricas e culturais, podemos começar a traçar um panorama das possíveis origens bíblicas dos povos das Filipinas, desvendando os mistérios que ligam essa nação às antigas escrituras sagradas. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios desta série. A chegada de Fernão de Magalhães, um navegador português a serviço da coroa de Castela, assinalou o princípio da era colonial espanhola. Em 1543, Rui Lopes de Villa-Lobos, um explorador espanhol, batizou o arquipélago de Las Islas Filipinas, em honra ao rei Filipe II de Castela. A dominação espanhola, exercida através da Nova Espanha, teve início em 1565 e submeteu as Filipinas ao domínio do Reino de Castela, integrando-as ao vasto Império Espanhol por um período superior a 300 anos. Nessa época, o cristianismo católico firmou-se como a religião predominante, e Manila ascendeu a centro nevrálgico do comércio transpacífico. A Revolução Filipina, deflagrada em 1896, coincidiu com a Guerra Hispano-Americana de 1898. Após a derrota da Espanha, o território foi cedido aos Estados Unidos, e os revolucionários filipinos proclamaram a Primeira República Filipina. A subsequente Guerra Filipino-Americana consolidou o controle do território pelos Estados Unidos. Essa hegemonia perdurou até a invasão japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Após a retomada das ilhas pelos Estados Unidos, as Filipinas conquistaram sua independência em 1946. O país experimentou um período de turbulência democrática, marcado pela superação de uma ditadura de décadas através de uma revolução pacífica. Explorando a etimologia do nome Filipinas, durante sua expedição em 1542, Rui Lopes de Villa-Lobos homenageou o príncipe das Astúrias, futuro Filipe II, ao batizar as ilhas de Leyte e Samar como Filipinas. Com o tempo, o nome Las Islas Filipinas passou a designar todas as possessões espanholas no arquipélago. Anteriormente,
Os espanhóis utilizavam outras denominações para se referir às ilhas da região, como Islas del Poniente, Islas del Oriente e San Lázaro. Durante a Revolução Filipina, o Congresso de Malolos proclamou a República Filipina. As autoridades coloniais americanas adotaram a designação Ilhas Filipinas, uma tradução do nome espanhol. Com a promulgação do Ato de Autonomia Filipina e do Ato de Jones, os Estados Unidos passaram a utilizar o nome Filipinas. O título oficial, República das Filipinas, foi estabelecido na Constituição de 1935 como o nome do futuro Estado independente e foi mantido em todas as revisões constitucionais. A diversidade étnica das Filipinas é notável, fruto de influências externas e da fragmentação geográfica do arquipélago. De acordo com o censo de 2020, os maiores grupos étnicos do país são os tagalogos, visaianos, ilocanos, cebuanos, iligainon, bicolanos e varai. Além desses, o país abriga 110 grupos etnolinguísticos indígenas, como os Igorot, Lumad, Manjian e os povos indígenas de Palava. Uma minoria aborígene, descendente de povos australoides, representa um vestígio das primeiras migrações humanas da África para a Austrália, posteriormente suplantada por outras ondas migratórias. Os filipinos étnicos pertencem a diversos grupos étnicos do Sudeste Asiático, classificados linguisticamente como austronésios, cujas línguas se enquadram no ramo polinésio. Embora a origem precisa da população austronésia permaneça incerta, acredita-se que ancestrais dos aborígenes taiwaneses tenham introduzido suas línguas e se miscigenado com as populações locais. Os grupos étnicos Lumad e Samabajau compartilham afinidades ancestrais com povos austronésios, como os Tin e Mlabri do Sudeste Asiático continental. Adicionalmente, evidências apontam para uma expansão do sul da Indonésia e Papua Nova Guiné em direção a Mindanao, detectada em grupos como Belaan e na língua Sangir. Imigrantes provenientes de outras regiões do Império Espanhol, especialmente da América Espanhola, aportaram nas Filipinas. Um estudo geográfico nacional de 2016 revelou que os habitantes do arquipélago filipino possuem uma composição genética com as seguintes proporções: 53% do Sudeste Asiático e Oceania, 36% do Leste Asiático, 5% do Sul da Europa, 3% do Sul da Ásia e 2% da América do Norte, América Latina. Descendentes de matrimônios mistos são conhecidos como mestiços ou tizoi. Durante o período colonial espanhol, esses mestiços eram predominantemente compostos por mestiços chineses, mestiços de sangue, mestiços espanhóis e suas misturas, os tornando-se. Atualmente, os filipinos chineses estão plenamente integrados à sociedade filipina, sendo a maioria descendente de imigrantes de Fujian. No início do século XX, durante a era colonial americana, estimava-se que havia cerca de 1,35 milhão de chineses étnicos puros nas Filipinas, enquanto aproximadamente 22,8 milhões de filipinos, cerca de 20% da população, possuíam alguma ancestralidade chinesa, seja de imigrantes pré-coloniais, coloniais ou do século XX. Durante o período colonial espanhol, os filipinos mestiços representavam uma parcela considerável da população contribuinte, cerca de 5%. Em comparação, uma parcela menor da população, aproximadamente 2,33%, era composta por filipinos mexicanos. Em 2023, cerca de 300 mil cidadãos americanos residiam no país, e estima-se que cerca de 250 mil americanos, descendentes de americanos e filipinos, habitam cidades como Ángeles, Manila e Olongapo. Outras minorias não indígenas relevantes incluem indianos e árabes. Os filipinos japoneses, por sua vez, incluem descendentes de cristãos que fugiram da perseguição sob o shogun Tokugawa Ieyasu. O filipino e o inglês são os idiomas oficiais do país. O filipino, uma versão padronizada do tagalo, é amplamente utilizado na região metropolitana de Manila. Tanto o filipino quanto o inglês são empregados no âmbito governamental, educacional, cinematográfico e midiático, bem como no setor empresarial. A mistura de uma terceira língua local, com a troca de códigos entre o inglês e outras línguas locais, principalmente o tagalo, é uma prática comum. A Constituição filipina permite o ensino opcional de espanhol e árabe. Embora o uso do espanhol, que foi uma língua franca no século XIX, tenha diminuído,
um vasto léxico de origem espanhola ainda permeia as línguas filipinas. A origem bíblica dos povos das Filipinas pode ser rastreada até os descendentes de Jafé, um dos filhos de Noé. Especificamente, a linhagem em questão é a descendência de Tagarma, filho de Gomer, que por sua vez é filho de Jafé. Tagarma é considerado o patriarca ancestral dos povos filipinos, bem como de outros povos asiáticos e indígenas das Américas e Sibéria. Além disso, os filipinos também possuem uma conexão ancestral com Cã, outro filho de Noé, mais precisamente com uma das tribos descendentes de Cã, historicamente associada a povos de pele negra. Essa conexão com Tagarma não se limita à herança genética, mas também se manifesta nas características físicas dos filipinos, como olhos amendoados e cabelos escuros. Tais traços indicam uma origem asiática, em consonância com a descendência de Tagarma. É importante ressaltar que Tagarma é apontado como um dos ancestrais mais remotos dos povos filipinos, mas não o único, o que sugere uma ancestralidade diversificada que será explorada a seguir. A ancestralidade dos povos filipinos não se restringe à linhagem de Tagarma, filho de Gomer e neto de Jafé. O tom de pele clara ou brilhante de muitos filipinos também sugere uma influência das tribos descendentes de Cã, conhecidas como camitas. A combinação genética entre os descendentes de Tagarma, com seus olhos amendoados e cabelos escuros, e as tribos camitas, associadas a tons de pele mais escuros, resultou na diversidade observada na aparência dos povos filipinos. Essa combinação deu origem ao tom de pele clara ou brilhante de muitos filipinos. Além disso, o nome Tagarma possui uma etimologia que pode ser associada a quebrado ou puxado, o que se relaciona com a característica de olhos amendoados, tanto de Tagarma quanto de seus descendentes. O segundo pai ancestral dos povos filipinos é, sem dúvida, Cã. O tom de pele clara ou brilhante de muitos filipinos reflete a influência camita, integrando-se à composição genética dos povos filipinos. Portanto, os povos filipinos são o resultado da combinação das linhagens de Cã e Jafé, especificamente Tagarma, e uma das tribos camitas. Essa combinação genética explica o tom de pele clara ou brilhante de muitos filipinos. Em suma, a origem dos filipinos pode ser rastreada até Jafé, através de Tagarma, e também até Cã, representado por uma das tribos camitas. A análise, baseada no capítulo 10 de Gênesis, evidencia como essas linhagens contribuíram para a formação dos povos filipinos. Se você apreciou este vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos episódios desta série.